Hoje a nossa conversa parte de umas perguntas, sabe? Aquelas que talvez todo mundo já se fez alguma vez. Por que que a gente está aqui? Qual o sentido disso tudo? Hum, as grandes questões, né? Exato. E por que tanta diferença entre as pessoas? Por que tanto sofrimento no mundo? Pois é. A gente vai explorar hoje as respostas de um pensador do início do século XX, o Leon Denis. Vamos usar trechos da obra dele, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Uma obra bem densa e importante. Sim, e ele sentia que a época dele, sabe, com a educação, a filosofia, falhava um pouco em dessas respostas. Criava um certo vazio, um pessimismo, né? É verdade. Ele chegou a dizer que o ensino mostrava muita coisa supérflua, mas quase nada do que seria essencial a gente saber sobre nós mesmos. Exato. O Denis viveu numa era de, assim, muita ciência avançando, né? Mas ele percebia essa angústia existencial crescendo. Uhum. Ele via, por um lado, dogmas religiosos que, bom, muita gente já não engolia mais, cegamente, e, por outro, um materialismo científico que meio que negava qualquer propósito maior para a vida. Entendi. E o que ele buscou foi, tipo, uma terceira via. Uma forma de entender a existência que conseguisse unir a razão, a observação, inclusive de fenômenos que ele chamava de psíquicos, Ah, interessante isso. e essa necessidade que a gente tem de um sentido, de um propósito, né? Então, a nossa exploração hoje vai um pouco mais fundo nessas ideias dele. A gente vai analisar como ele via a alma, aquela teoria controversa das vidas sucessivas, a reencarnação, Que gera muita discussão até hoje, né? muita, e também como ele explicava o sofrimento e o que ele chamou de espiritualismo experimental ou científico. A ideia é entender a lógica do sistema que ele montou para tentar dar sentido para a jornada humana. E é uma estrutura de pensamento bem interessante, bem amarrada. O Denis não queria depender só da fé, sabe? Certo. Ele buscava o que ele considerava fatos, experiências para apoiar as ideias dele. Uhum. Mesmo que esses fatos fossem esses fenômenos psíquicos que a ciência da época e muitos hoje também, né? Viam com um certo ceticismo. Uhum. Ele estava tentando responder a uma crise de sentido que ele via muito claramente na sociedade. Sim, ele falava numa desordem das consciências, né? Numa anarquia moral do tempo dele. Exatamente. E ele ligava isso direto à falta de um ideal, de uma compreensão de para onde a gente vai, qual o nosso destino final. Uhum. Ele descreve um ceticismo na juventude, muito focada só no sucesso material. E ele até cita um professor, o Raul Pictet, que estava preocupado com o efeito desastroso que ele via nessas ideias materialistas, que faziam os jovens meio que desistirem de lutar por não acreditarem num potencial maior dentro deles. Para Denis, o problema com filosofias como o positivismo, aquela que dizia que só o conhecimento científico, baseado no material, era válido, Certo. ou o materialismo puro, né? Era que elas minavam a base da ética. Se a gente é só matéria e tudo acaba com a morte, qual o fundamento último para a moralidade? Para o sacrifício? Para a busca de evoluir? Faz sentido a preocupação dele. Ele sentia que as pessoas estavam, assim, cansadas de dogmas e especulações sem provas, como ele dizia, mas ao mesmo tempo precisavam de algo mais que o vazio, que o nada. Uhum. Por isso ele defendia essa busca por respostas baseada na experiência, sabe? Olhando para dentro do ser humano e para esses fenômenos que sugeriam uma realidade além da matéria. E essa alternativa que ele propunha, esse olhar para dentro e para o tal universo invisível, no que ela se baseava concretamente? Ele falava de magnetismo, hipnose, telepatia, essas coisas. Isso, exatamente. Ele apontava para uma série de fenômenos como indícios dessa realidade maior. O magnetismo e o sonambulismo da época eram ligados aos primórdios da hipnose, né? Estados alterados de consciência onde, segundo ele, capacidades escondidas da alma apareciam. Ele via a telepatia, essa comunicação mental à distância, não como algo sobrenatural, sabe? Mas talvez como uma lei natural da comunicação entre mentes, só que pouco compreendida ainda. Entendi. E ele também investigava relatos de aparições de pessoas depois da morte ou fenômenos de desdobramento, onde a consciência parecia agir fora do corpo físico.
Quer dizer, o foco dele era a alma mesmo, como uma entidade real com capacidades próprias? Totalmente. No centro do pensamento do Denis está a ideia da alma ou espírito como o princípio inteligente, uma centelha divina, imortal, que existe antes do corpo e sobrevive a ele. Certo. Ele dialogava com ideias como a do eu subliminar, de pesquisadores como o Frederick Myers, a ideia de que a gente tem uma consciência profunda que guarda memórias, habilidades enormes, que só acessamos um pouquinho na vida comum, mas que podem surgir nesses estados alterados. Isso, me lembra a questão da memória. Quer dizer, se o corpo, o cérebro, está sempre mudando, como é que as memórias ficam a vida toda? Como Denis via isso? Esse era um argumento-chave para ele contra a visão puramente materialista. Como é que se explica a memória superviva da infância na velhice se as células do cérebro já se renovaram tantas vezes? É uma boa pergunta. A resposta dele estava no conceito de perispírito. Seria um corpo energético ou fluídico, invisível para a gente normalmente, que seria o verdadeiro veículo da alma e onde ficariam guardadas todas as experiências e memórias. O perispírito. Seria esse corpo sutil que garantiria a continuidade da identidade, da memória, através do tempo e mesmo depois da morte do corpo físico. Entendi a base. Uma alma imortal com seu corpo energético guardando as memórias. Agora, como isso se conecta com a questão do destino? Por que vidas tão diferentes? Sabe, uns nascem super bem, outros na miséria, uns com saúde ótima, outros com limitações sérias desde o início. Bom, aí entra a peça central do sistema do Denis para explicar o destino, a reencarnação. Ou a lei das vidas sucessivas, como ele chamava. A reencarnação. Para ele, isso não era só uma crença. Era uma lei natural mesmo, um mecanismo de justiça cósmica baseado em causa e efeito. Causa e efeito. Nossas ações, escolhas, intenções de uma vida criariam as condições boas ou ruins para as vidas seguintes. A desigualdade não seria um acaso ou uma injustiça de Deus, mas o resultado do próprio caminho de evolução da alma. Então, a vida aqui na Terra seria tipo uma grande escola, e as diferenças entre nós seriam os diferentes estágios de aprendizado de cada um. Exatamente essa é a imagem que ele usa. Cada existência seria uma chance para aprender lições, desenvolver virtudes, reparar erros do passado. O sofrimento, nessa visão, poderia ser a colheita de ações passadas, né? Ou então uma prova escolhida pela própria alma antes de nascer, justamente para impulsionar o crescimento numa área específica. Isso explicaria por que, segundo ele, a hereditariedade e o ambiente não dão conta de tudo. Ele usava exemplos para mostrar isso. Usava, sim. Ele argumentava muito contra essa ideia de que somos só produto dos genes e da criação. Ele apontava para os casos das crianças prodígio, sabe? Sei, tipo Mozart. Isso, aquelas que mostram talentos incríveis em música, matemática, artes, desde muito cedo, muitas vezes superando os pais ou sem nenhum estímulo óbvio no ambiente. De onde viria esse conhecimento já meio pronto, se não de experiências anteriores? É um ponto. Ele também citava o caso de gêmeos idênticos. Mesma carga genética, criados do mesmo jeito, e ainda assim podem ter personalidades e aptidões totalmente diferentes. Isso sugere uma individualidade que vai além da biologia, né? É verdade. E ele buscava algum tipo de prova mais direta para a reencarnação? Você mencionou algo sobre hipnose? Ele se interessou muito pelos experimentos de regressão de memória sob hipnose, como aqueles feitos pelo Coronel de Rochas. Regressão? Sim. Nesses experimentos, pessoas hipnotizadas relatavam supostas vidas passadas, muitas vezes com detalhes históricos, geográficos, bem específicos, e apresentavam mudanças notáveis de personalidade, de voz, até de habilidades. Tipo Falar pedaços de línguas que não conheciam no estado normal ou mostrar conhecimentos que não tinham. Para o Denis, mesmo reconhecendo que era difícil comprovar tudo aquilo, a consistência e a complexidade dessas narrativas sobre hipnose eram indícios fortes da realidade das vidas anteriores. fascinante. E um pouco assustador, talvez. E quais seriam as
regras do jogo da reencarnação, segundo ele. A gente escolhe onde nasce, esquece o passado, como funciona? Ele descrevia algumas dinâmicas, sim. A alma seria atraída para uma família, para um contexto por afinidade, né? E pela necessidade das lições que aquele ambiente daria. Entendi. Laços fortes de afeto ou de conflito tenderiam a reunir as mesmas almas em papéis diferentes ao longo das vidas, para que pudessem resolver suas pendências e evoluir juntas. Faz sentido. E teria um véu do esquecimento sobre o passado quando a gente nasce. Ele achava isso essencial para a gente poder viver a vida presente com liberdade, sem o peso paralisante das memórias passadas, sabe? Senão seria complicado mesmo. E, num nível mais profundo, antes de reencarnar, a alma participaria da escolha do tipo geral de provas e experiências que enfrentaria, sempre visando o próprio aprendizado. Ele também fazia questão de dizer que essa ideia não era exatamente nova, né? Que já existia antes. Sim, ele buscava mostrar que a reencarnação era uma ideia antiga, bem difundida, mencionava a presença dela no Egito Antigo, na filosofia grega com Pitágoras, Platão, entre os druidas celtas. Nossa, bastante gente. E no cristianismo primitivo. Por exemplo, naquela discussão se João Batista seria a reencarnação de Elias, ou na pergunta feita a Jesus sobre o cego de nascença, quem pecou, ele ou seus pais? Verdade, tem essas passagens. E lembrava que pensadores mais modernos como Lessing, Herder, até Schopenhauer consideraram seriamente essa ideia da pluralidade das existências. Ok, acho que entendemos a visão sobre a alma e o destino. Mas e o terceiro grande problema que ele aborda? A dor, o sofrimento. Se existe essa justiça, essa evolução toda, por que tanta dor ainda? Olha, a perspectiva do Denis sobre a dor é talvez uma das mais profundas e desafiadoras do pensamento dele. Ele não via a dor só como castigo ou um mal que a gente tem que evitar a qualquer custo. Não. Para ele, a dor é fundamentalmente uma lei de equilíbrio e educação. Sim, ela pode ser consequência dos nossos erros, do desrespeito às leis naturais e morais, mas o propósito maior dela seria educativo. Seria um instrumento de desenvolvimento da alma. Um instrumento, como assim? Dor como ferramenta. Isso é meio forte, né? É forte, mas é como ele via. Ele descreve a dor como a grande escultora do caráter. Ela nos força a desenvolver paciência, resignação ativa, não passividade, entende? Coragem, empatia pelo sofrimento dos outros. Ele usa uma metáfora bonita da dor como cinzel que trabalha a pedra bruta da alma, revelando a divina psique, a beleza interior. As personalidades mais fortes, os heróis da humanidade, segundo ele, foram quase sempre forjados na adversidade. Quer dizer, então, que na visão dele, o sofrimento seria, de certa forma, necessário para o nosso progresso individual e coletivo? Seria um motor poderoso para isso, sim. A dor tira a gente da zona de conforto, né? Nos obriga a refletir sobre o sentido da vida, buscar algo além do materialismo superficial. Entendi. Ela pode despertar nossa sensibilidade moral, nossa compaixão. E ele ressalta algo importante. Não são só os culpados que sofrem. Almas mais evoluídas também podem passar por grandes dores. Por quê? Seja por terem uma sensibilidade maior ao sofrimento do mundo, sabe? Ou por escolherem missões difíceis, de sacrifício e exemplo, para ajudar no progresso de todos. Mas existe alguma forma de lidar melhor com a dor ou até superá-la dentro dessa visão? A superação, para Denis, não viria tanto da eliminação completa da dor. Ele achava que ela existiria enquanto o egoísmo dominasse o mundo, mas sim da compreensão do papel educativo e transformador dela. Ah, tá. A compreensão. Entender que o sofrimento não é um castigo arbitrário, mas parte de um processo maior de aprendizado e evolução. Isso traria consolo e força. Conectar-se com a ideia da imortalidade, da continuidade da vida, do amparo espiritual, também ajudaria a enfrentar as provações. E, no fundo, ele aponta que a verdadeira felicidade não está na ausência de dor, mas no desenvolvimento do amor altruísta,
no esquecimento de si mesmo. Faz sentido. E como ele amarrava tudo isso, então? Essa alma imortal, a reencarnação explicando o destino, a dor como professora, qual era a síntese final que ele propunha? Ele via no espiritualismo, principalmente nas bases que o Allan Kardec lançou e que ele aprofundou e expandiu, essa grande síntese. Uma doutrina que buscava harmonizar razão e sentimento, ciência e fé, uma ciência que não se limitasse só ao material, mas que investigasse os fenômenos da alma, o que ele chamava de espiritualismo experimental, e uma fé que não fosse cega, mas raciocinada, apoiada numa compreensão das leis universais. Certo. Ofereceria, assim, um roteiro moral baseado na imortalidade, na responsabilidade individual através da lei de causa e efeito, na reencarnação e na evolução constante. Um caminho que tentava responder aquelas perguntas lá do início, né? Dando um propósito, uma direção para a vida, mas baseado na observação e na razão, não só na autoridade ou no dogma. Exatamente. Ele enfatizava muito o caráter universalista dessa visão, não ligada a uma religião específica, valorizava a pesquisa, a experimentação, a ideia de que o próprio conhecimento espiritual está sempre evoluindo. Entendi. E dava um papel crucial para a nossa própria vontade e para o poder do pensamento. Para Denis, a vontade bem direcionada era a maior de todas as potências, capaz de transformar nosso caráter, influenciar nosso destino e nos conectar com as forças superiores do universo. Então, resumindo a essência do que a gente explorou hoje, Leon Denis partiu daquela sensação de vazio, de falta de respostas da época dele, propôs a existência de uma alma imortal, que evolui através de múltiplas vidas, a reencarnação, explicando as desigualdades e os desafios como parte de um processo justo de aprendizado, regido pela lei de causa e efeito. Isso. E redefiniu a dor não como um mal absoluto, mas como um agente poderoso de transformação e crescimento espiritual. No fundo, ele ofereceu uma visão onde a vida tem um propósito profundo, a gente não está à deriva e somos responsáveis pela construção do nosso futuro. Perfeito, a mensagem central é essa mesmo. Somos filhos de nossas próprias obras, co-criadores do nosso destino. A responsabilidade é individual, mas a jornada é coletiva, né? Visando uma evolução constante para uma maior harmonia e compreensão. Para a gente terminar nossa conversa sobre as ideias do Leon Denis, fica aqui uma questão para pensar. Inspirada nessa ênfase que ele dava na vontade. Se, como ele sugeria, a nossa vontade e o nosso pensamento têm um poder real de moldar nosso destino e até nossa realidade interior, que potenciais de transformação e crescimento ainda podem estar aí adormecidos dentro da gente, esperando para serem despertados por uma intenção focada e persistente? É uma ótima pergunta. Nos convida a olhar para dentro e considerar o poder que talvez a gente tenha sobre a nossa própria jornada. Uma ideia bem central na visão de mundo que o Denis nos apresentou hoje. Agradecemos por acompanhar esta análise das ideias instigantes e, sem dúvida, complexas de Leon Denis sobre as grandes questões da existência.